Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão assistindo ao vivo, né, essa live. Hoje com a participação, além da minha participação, a participação de Vólia, de Rafaela Cionek e de Rodolfo Plona, que está escondido. Me parece que ele não penteou o cabelo hoje, ele fechou a câmera dele. Eu acho que ele só vai participar com o áudio. Voltou! Boa tarde, galera que está assistindo ao vivo. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Gente, eu falo que foi o renascimento do direito de trabalho. Eu nunca trabalhei tanto como estou trabalhando agora, né? E lá no meu Instagram eu adotei aquele negócio do gatinho do Roberto Figueiredo. Fica lá o gatinho para lá, para cá, para lá, para cá. Tá difícil, né? Mas vamos lá. Mais uma medida provisória. A medida provisória agora 946. Nós vamos fazer hoje de uma maneira invertida. Vamos primeiro comentar a 946, depois vamos passear pela 945, depois a 944 e falar da decisão, novamente, da decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão liminar, que afetou substancialmente a medida provisória 936. Mas vamos começar falando da medida provisória 946. Essa medida provisória, ela extingue o fundo PIS/PASEP, né, que foi instituído pela Lei Complementar número 26 de 1975, e transfere o patrimônio do PIS/PASEP para a conta do FGTS, para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Claro que o patrimônio acumulado nessas contas individuais do PIS/PASEP ficam assegurados também no FGTS. Qual foi talvez a grande intenção do governo? Nós tínhamos aí, segundo o governo, parados 21 bilhões de reais no PIS/PASEP, grana essa que estava lá parada porque os trabalhadores não foram resgatar esse dinheiro. Então, eles pegaram esse dinheiro que era do PIS/PASEP, segundo eles, em torno de 21 bilhões, e vão injetar no FGTS para quê? Para que o FGTS tenha uma maior liquidez. E, com isso, eles vão possibilitar também, né, a utilização pelos trabalhadores do valor de até R$ 1.045 sacado do FGTS sem as restrições da lei. Bom, vou passar logo a palavra para a Vólia, depois a gente já vai conversando sobre essa polêmica. Hoje de manhã a gente falando da medida provisória, e aí a medida provisória revogou artigos da lei complementar. Pode a medida provisória revogar artigos da lei complementar? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Acionamos toda a galera aí da Academia de Direito Constitucional e acho que chegamos a um consenso. Não foi isso, Vólia? Foi. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que não estão assistindo ao vivo. Bom dia, minha amiga Rafaela, meu grande amigo Rodolfo. É mais uma vez uma honra estar aqui com o Renatíssimo no SES, falando de novo sobre todas essas novidades. De fato, eu nunca trabalhei tanto, levando em conta que ainda tenho que dar conta da advocacia aqui, né? Bom, a primeira grande controvérsia da MP 946 é que ela extingue, ela não altera, ela extingue o PIS/PASEP. Isso é a obrigação do patrão em fazer aquelas contribuições sobre a sua folha, que era o PIS ou o PASEP. Essa contribuição foi extinta por uma medida provisória. E a primeira dúvida que veio é se isso era inconstitucional. Isso porque o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, e eu vou ler aqui para vocês o inciso, diz: em caso de relevância e urgência, pode o presidente da República adotar medidas provisórias com força de lei. Parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 3, reservada à lei complementar. Então, o que se entendeu é, ora, se o PIS/PASEP está em lei complementar, como pode uma medida provisória que tem uma hierarquia igual, mas uma densidade diferenciada e um status diferenciado, como pode uma medida provisória revogar?
E aí começamos os debates, se isso era possível ou não. Não, só para criação, para revogar, não. E começamos eu e Renato, para a gente não dar informação errônea, obviamente, já que a nossa função social aqui com o público de educar é uma função social séria, respeitável, e a gente, então, tinha que ter uma posição formal. Chegamos à conclusão seguinte: o PIS/PASEP, apesar de ter sido criado por lei complementar antes da Constituição de 88, a Constituição de 88 não apontou o tema criação de contribuições sociais, só se fará por lei complementar. Isso porque o PIS é uma espécie do gênero contribuição social. Não há essa indicação. Isto é, só se exige lei complementar quando a matéria está especialmente apontada na Constituição como disciplinar, criar, alterar e revogar, depende de lei complementar. Não há esse comando. Portanto, a lei complementar do PIS/PASEP é uma lei formalmente complementar, mas materialmente lei ordinária, porque o tema que ela trata não foi uma exigência do legislador constituinte que ela fosse elevada para a categoria de lei complementar. Isso quer dizer que uma medida provisória pode sim revogá-la. Aliás, a própria lei complementar do PIS/PASEP já teve 2 alterações, não revogações, por medidas provisórias anteriores, comprovando a possibilidade de mudar. Então, apesar do disposto no 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, é constitucional a MP 946, na parte que extingue o PIS/PASEP. Quer que eu continue ou dou a palavra para outro? Muito bem, Valéria. Vamos aqui, só para a gente equilibrar aqui. Então, embora a lei seja formalmente, o PIS seja formalmente numa lei complementar, é materialmente uma matéria sujeita à lei ordinária. Então, eu acho que está quase unânime entre os que militam no direito constitucional que poderiam, medida provisória, revogar, alterar. A única observação é que a medida provisória, né, até conversei com a professora Flávia Bahia, na verdade, ela suspende os efeitos, né, da lei complementar, porque ela só vai revogar quando ela se converter em lei. Tecnicamente, diz que suspende os efeitos, né, porque a medida provisória, claro, ainda depende de aprovação pelo Congresso. Agora, Pamplona, como é que você vê esse artigo 3º da medida provisória 946, que possibilita que os trabalhadores possam movimentar o saldo, né? Aliás, o artigo 3º não, o artigo da medida provisória que autoriza a movimentação temporária, né, dos recursos do FGTS limitado a R$ 1.045. Você vê com isso com bons olhos? Rodolfo? Eu acho que Rodolfo caiu, não é isso, Volha? Lógica dessa ideia especificamente. Rodolfo, você pode representar que deu uma travada. O que você acha? Travado o áudio? Eu vou olha só. O que você acha da possibilidade do trabalhador sacar R$ 1.045? Me dê de presente o seu PIS pro dia nascer feliz. Na verdade, é isso mesmo. Porque, originariamente, quando o Cazuza fez pro dia nascer feliz, ele aproveitou uma frase em que as pessoas utilizavam por causa de uma distorção do PIS/PASEP, em que as pessoas faziam casamentos de conveniência para poder receber o valor desse PIS. Isso foi revogado posteriormente, né? E aí, nesse momento, nós temos um novo casamento, um casamento do PIS com o FGTS. A internet dele não está boa. A internet dele não está legal. Mas vamos lá, Volha. Então, continua aí falando sobre essa possibilidade do 1.045. Vamos lá. Eu, pessoalmente, achei pouco valor. É o valor de um salário mínimo. Isso é, para os contratos ativos, vivos, o valor máximo que pode sacar em junho, isso é quase quando a MP estiver caducando, é que ele pode sacar 1.045. Mas para contratos de junho a 31 de dezembro. Né? Alô? Exato. Vocês estão me ouvindo?
Estou te ouvindo, Pamplona. É que a sua internet deu uma variada aí e deu caiu. Uma variada? Aí. Eu não sei a que parte pareceu, mas no mérito eu sou favorável, sim, à MP como uma forma de inserção de dinheiro numa situação absolutamente excepcional. Confesso a você que preciso realmente aprofundar as reflexões sobre essa questão formal, sobre constitucionalidade, tendo a concordar com a nossa relatora Volha, mas nesse ponto, falando do mérito especificamente, acho que é uma medida que vem até em bom momento para pensar em uma unificação dos sistemas sociais e, nesse ponto, pensando em injetar dinheiro na economia. Acho que o valor do abono, do PIS, é algo que traz, principalmente para os mais necessitados, um alento para esse momento. E esse ponto é importante mencionar. Agora, é preciso verificar essa questão das datas de liberação do pagamento, porque tradicionalmente o abono tinha aquela questão do aniversário, do dado, e parece-nos que nós precisamos pensar numa injeção o mais rápido possível, quiçá imediato. Não sei se conseguiram pegar todo o meu áudio, parece que houve um travamento e eu não sei se deu para ouvir. E, Rafaela, é interessante que eles, nessa autorização temporária para saques de saldo do FGTS, a própria medida provisória faz menção ao artigo 20 da lei do FGTS, artigo 20, inciso 16, da lei 8.036/90, que fala da possibilidade de saque em caso de necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Então, me parece aqui que eles enquadraram exatamente na hipótese do artigo 20, inciso 16, para possibilitar o saque de até limitado a R$ 1.045, uma vez só. E esse saque vai poder ocorrer entre 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, R$ 1.045. E esse dinheiro que está vindo do PIS para a conta do FGTS, de cerca de 21 bilhões, vai oxigenar a conta do FGTS já para poder haver esse saque. Na verdade, o que o governo quer é injetar dinheiro na economia, dinheiro no bolso dos trabalhadores para poder sobreviver durante esse tempo e, claro, que esse dinheiro vai circular na economia. Parece que a Rafa caiu aí. Na verdade, alguma observação a mais, Vole, em relação a essa MP 946? Só uma observação. De acordo com o artigo 62 da Constituição, rapidamente deixa eu olhar aqui o inciso, parágrafo 3º do artigo 62, a medida provisória tem validade por 60 dias. Isso é meio estranho que a gente esteja em abril, se a gente contar 2 meses, maio e junho. Isso é, os 60 dias serão antes do primeiro dia que começa o saque, salvo se o próprio Congresso prorrogar, para mais o Congresso, melhor dizendo, a Presidência da República, prorrogar por mais 60 dias. Então, é claro que eu não estou vendo nenhuma má-fé, mas alguns poderiam pensar que foi proposital. Eu estou fingindo que eu vou dar o fundo, mas vai caducar, desculpa, ninguém vai levantar nada. Isso é, esse pequeno alívio, que eu achei pouco, porque se fosse 1.045 por mês, até usar 80% do valor do fundo, seria mais justo. Ou se fosse um percentual do valor do salário ou do que está, seria mais justo. Mas já que é isso que temos para os contratos ativos, o saque poderia ser pelo menos antes dos 60 dias, para a gente não correr o risco da medida caducar. Então, a única colocação que eu faço é esse prazo, parece que foi contado a dedo, Quando é que ela caduca? 60 dias, puxa, vai dar dia 14, Nem sei, hoje é dia 8, 9? Vai dar dia 8, 9 do mês que vem. Então, vamos botar 15, porque se caducar, ninguém levanta. Não foi, assim, não me pareceu uma medida tão justa. Eles deveriam levantar já. É agora que eles estão com os suspensos. É agora que o trabalhador está precisando de dinheiro, Nós estamos tentando defender a constitucionalidade da 936 porque o governo está entrando com o seu aporte. E esse dinheiro é do próprio trabalhador. Então, acho que, assim, a minha crítica é o valor
a periodicidade, que foi só uma única vez e mês, e terceiro, como só daqui a 60 e poucos dias, né, pode levantar a primeira, e se caducar? É claro que a nossa experiência tem demonstrado que todas têm sido prorrogadas. Então, só para acalmar todo mundo, para dizer que não me parece que é a intenção do governo, não me lembro disso. Em relação a isso, no Congresso Nacional existe uma pauta preferencial para a votação de medidas provisórias, inclusive com prazo, né, um prazo mais flexível para a votação da medida provisória. Mas, de qualquer maneira, em relação ao trabalhador, ele só vai ter esse benefício lá a partir de meados de junho. Gente, nós já estamos no início de abril. O trabalhador precisa de dinheiro agora, não é lá em junho. Mas, enfim, e eu também acho o valor pouco, mas deve existir uma pressão muito grande, porque a galera que trabalha na construção civil, né, principalmente Minha Casa Minha Vida, eles pressionam muito, porque esses recursos dos trabalhadores são utilizados para adquirir essas casas, além de ter questão de saneamento básico, mas o principal recurso é usado na habitação nessas casas, Minha Casa Minha Vida. E se usar o dinheiro do Fundo de Garantia todo, inviabiliza o setor da construção civil. Então, a pressão lá, com certeza, é muito grande. Ô, Rafa, você caiu, mas já voltou. Rafa voltou. Queria fazer uma questão. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Vamos embora, Rafa. Vamos lá. Estava escutando vocês aqui tratando das questões justamente do saque, falando do ponto, na verdade, que eu entendo ali, que foi um saque tardio, né? Limitar de 15 de junho a 30. O FGTS, ali nos artigos 20A, 20D, que nós tivemos a inclusão recentemente, ele também já trazia até aquela opção do FGTS do saque do aniversário, né? E aí, ali no parágrafo terceiro, isso mesmo, parágrafo terceiro justamente do artigo 6, salvo engano, a gente já tem a inaplicabilidade justamente das demais disposições do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que são justamente as hipóteses tradicionais, ficando condicionada à medida provisória. Eu acho que essa medida provisória vem justamente num socorro do governo, como bem defendeu nossa relatora e a musa aqui do nosso direito do trabalho, Vólia, delimitando justamente essa questão de que o governo está fazendo a sua parte, né? É evidente que a gente teve uma decisão aí do STF que realmente não foi uma decisão favorável, olhando para os olhos da economia, olhando para os olhos do trabalhador, que nesse momento ele é a pessoa que está mais debilitada, né? Digamos que, à luz do STF, o princípio da proteção não está sendo aplicado como deveria ter, porque a decisão das empresas está sendo uma decisão justamente de rompimento para não acumulação, para não endividamento maior dessa situação. Eu acredito que a MP 946, que tradicionalmente saiu aí na calada da noite, como as demais MPs, ela vem numa tentativa de salvaguardar, de conferir uma renda que aí juntava uma série de valores acumulados por parte do governo. É evidente que o valor não é um valor exorbitante, ainda poderia ser um valor maior, mas acredito que é um valor que tende a auxiliar, ainda mais se a gente conseguir aí a suspensão da liminar do ministro Lewandowski, como já se posicionou o STF. Vamos ver se a gente consegue essa situação aí. Sim, acho que a gente tem um cenário bem positivo. Gente, começando a responder as perguntas da galera, pessoal, quem tinha direito ao PIS, PASEP e não sacou ainda, vai poder sacar normalmente. Se o trabalhador faleceu, a lei determina que sejam os dependentes que vão ter acesso. Se não tiver dependente, aí vai para os herdeiros. Então, esse dinheiro estava na conta do PIS, agora está na conta do FGTS, a própria medida provisória, no artigo 3º, garante que o trabalhador que ainda não resgatou, vai lá resgatar, independente da utilização de recursos do FGTS. Então, são coisas distintas. Outra coisa, tem gente perguntando aqui, mas a medida provisória só entra em vigor 31 de maio? Não é isso. O artigo 9º e o artigo 10º da medida provisória, que revogam alguns dispositivos das leis complementares, é que só vão entrar em vigor naquela data lá no final de maio. Mas o resto, os outros artigos da medida provisória já estão em vigor, não é verdade? Já estão em plena vigência.
Não é isso, galera? Vamos mudar um pouquinho, vamos falar da medida provisória 945 ou ainda tem mais alguma coisa a acrescentar? Por mim, pode ir. Se eu posso acrescentar, dizer que no exercício do meu dom de profecia, eu acho que é possível que o legislador ouça a nossa musa Voller e efetivamente possa pensar em uma ampliação dos valores a ser liberados. Eu acho que a medida emergencial que respalda isso é a ideia de termos alguma injeção de dinheiro na economia, pensando para aqueles que recebem menos. O PIS e o PASEP sempre estiveram relacionados a essa finalidade essencial e, por isso, parece-nos que vamos aqui, eu estou exercitando meu dom da profecia e eu sei que isso vai acontecer, eu acredito. Vamos lá, ter esperança é nosso direito. Não só aumentar o valor, mas principalmente antecipar. Eu achei 15 Exatamente. Muito tarde, a barriga não espera até lá, né? Eu acho que a ponderação sobre o prazo é brilhante, como tudo que Voller diz. Mas talvez a ideia de ter uma determinada situação para a adaptação, para poder efetivamente disponibilizar essa verba, talvez tenha sido a intenção. Eu realmente concordo com ela. Ficou uma coisa estranha, mas eu não vou pensar em aspecto maquiavélico, vou pensar na ideia da adaptação, porque são, na verdade, embora para cada trabalhador seja um valor pequeno, há toda uma aspecto burocrático e de logística para fazer essa transferência. Agora, o prazo pode ser menor. Bom, vamos continuar. Vocês aí, gente, podem ir olhando as perguntas dos nossos ouvintes. Voller caiu, mas já está voltando. Coisa normal de quem está com internet em casa. Mas eu vou fazer uma panorâmica da medida provisória 945, que é o tempo de Voller voltar. Gente, a MP 945, ela trouxe medidas temporárias objetivando o trabalhador, proteger o trabalhador portuário avulso que estiver acometido ou com sintomas do chamado coronavírus, porque era um trabalhador que estava desprotegido. Como é que funciona hoje? O trabalho nos portos organizados desse Brasil são realizados por trabalhadores portuários, sejam trabalhadores portuários avulsos ou trabalhadores portuários contratados com vínculo de emprego pelos operadores portuários. Quem são os operadores portuários? São as empresas que operam os navios dos portos organizados do Brasil, na carga e na descarga desses navios. Bom, e o que estava acontecendo? Muitos trabalhadores portuários avulsos estavam ficando doentes e quando eram escalados com sintomas do coronavírus e quando eram escalados não podiam trabalhar porque estavam com doença e não recebiam nada. Então a medida provisória primeiro determinou que o OGMO, o órgão gestor de mão de obra portuária, o OGMO, que é formado pelo próprio conjunto de operadores portuários, que o OGMO não escale trabalhadores portuários avulsos que estão com sintomas do coronavírus, não é isso? E aí, para que esse trabalhador portuário avulso que está afastado em função do coronavírus, a medida provisória, né, que tem força de lei, criou uma indenização, né, uma verba de natureza indenizatória, não tem natureza salarial, uma indenização compensatória mensal no valor de 50% sobre a média mensal recebida por ele nos últimos 6 meses. Pega o que ele recebeu de outubro de 2019 até março de 2020, 6 meses, divide por 6, tem a média, ele vai recebendo por mês essa metade, 50% a título de indenização. 50% da média do que ele recebeu nos últimos 6 meses. Bom, quem vai custear isso? Esse pagamento vai ser custeado pelo operador portuário, só que ele vai ter uma garantia, uma isenção ou uma diminuição das taxas portuárias. No fundo, é a União que vai arcar com isso. O operador portuário arca de imediato, mas ele tem desconto na hora dele pagar as taxas, né, portuárias, de atracação, de descarga, etc, etc. Então, no fundo, a União também que está, né, trabalhando com isso. Bom, o que acontece em relação a isso? Quando você fala em trabalhador portuário, você tem um trabalhador que é vigilante, que é consertador, que é estivador, não é verdade? Capatazia, bloco. E o que acontecia? O trabalhador ele tinha o seu registro, às vezes, só como estivador, mas não tinha como consertador, como trabalhador de bloco.
E aí, agora, a própria provisória diz, olha, se tiver um estivador capaz de fazer serviço de capatazia, capaz de fazer serviço de bloco, aplique a multifuncionalidade. Então, a própria medida provisória autorizou que um trabalhador registrado, trabalhador portuário avulso registrado para uma atividade, tipo estivador, possa fazer serviços de bloco, de capatazia, de conserto de carga, de vigilância. Aplicou-se a multifuncionalidade. E se não houver ninguém, autorizou, inclusive, o operador portuário a contratar trabalhadores fora do sistema, que ordinariamente não seriam trabalhadores portuários, mas para suprir a demanda da carga e da descarga dos navios. Uma contratação por prazo determinado, prazo máximo de 12 meses. Gente, eu acho que é isso. E mais, essa mesma medida provisória 945, ela alterou a lei de greve, a lei 7789 de 89, para caracterizar no inciso 15 da lei, do artigo 7º, inciso 15, como atividade essencial, acho que é artigo 9º, se eu não me engano, as atividades portuárias, ou seja, acrescentou a atividade portuária como sendo uma atividade essencial. Isso muda na lei de greve? Muda, porque aí o prazo para se decretar a greve passa a ser com mais antecedência, 72 horas, tem que manter o atendimento dos serviços inadiáveis da comunidade, etc. Então, as atividades portuárias, pelo menos durante o período da pandemia, se tornaram atividades essenciais para efeitos da lei de greve. Não é isso, Pamplona? Exatamente, chefe. Então, é exatamente essa questão. E é preciso entender que, ao fazer a MP 945, nós estamos pensando justamente nos trabalhadores avulsos que, na forma do artigo 7º, inciso 34 da Constituição, são empregados por equiparação. Né? A ideia da previsão de igualdade de direito do trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Mas você equipara aquilo que não é, ou seja, você tem uma situação em que não são empregados porque não tem um vínculo permanente que possa se enquadrar nas previsões lá de suspensão ou de recebimento. Então, passamos a ter essa possibilidade. E como é que quantificava, já que era em função da convocação? Faz-se uma média e tira-se 50% num valor que vai ser custeado pelo órgão diretamente, mas num fenômeno, olha aqui, coisa maravilhosa, nós estamos estudando direito em geral, de substituição tributária. Por quê? Porque nesse ponto a compensação, né, com as taxas portuárias correspondentes. Nesse ponto, aplaudo a medida provisória, né, na ideia de ter algum tipo de sustento a esses trabalhadores, a essas trabalhadoras que estão nesse campo. Aplaudo, muito me agrada a ideia da multifuncionalidade, da ideia de tentar ampliar os horizontes, até mesmo porque o que se quer de um trabalhador na contemporaneidade é justamente... Eita, mas hoje a internet está complicada, né, Rafa? Ficamos nós dois. Voltou, tá todo mundo sendo derrubado aqui. Caramba, que isso? Não estão boicotando a nossa live. Voltou, Pamplona? Isso. Voltei. Tá numa caída. Eu tô ao vivo? Eu tô ao vivo? Tá ao vivo. Posso falar? Ah, beleza. A gente mencionou isso, inclusive, na live específica que eu fiz aí com o Rairatão, com o nosso chefe, né, que também está aí disponível aí no canal do YouTube do SES e também no meu canal no YouTube. Então, é algo que a gente já tem visto. E eu tenho destacado, digamos assim, a inovação da própria MP na ideia, digamos assim, de, numa situação que outrora poderia ser vista como uma conduta antissindical, na verdade, se justifica dentro de um universo de tornar uma atividade essencial a possibilidade de contratação direta como seletista para a substituição do pessoal. Ou seja, por quê? Porque a lógica de que a atividade econômica não deve parar. Então, sem sombra de dúvida, um MP que, e falando agora, pensando aqui em Rafa, a nossa jovem princesa do direito do trabalho, né? Aí, já que a Vole é a musa, então a Rafa é a princesa. Vou batizar assim. E eu sou o quê? Eu vou chamar você de rei para não chamar de bobo da corte. Né? Então... Obrigado, garoto. Obrigado. Olha só, nesse ponto, o que é preciso explicar? Que dentro dessa linha, a gente passa a ter uma revalorização, né, no estudo do trabalhador avulso.
né? E aí, talvez, uma ampliação de horizontes para pensar, será que só dá para... Porque o exemplo do avulso, o exemplo didático da sala de aula é o portuário. Mas será que a gente também não pode pensar em outras ampliações da utilização de avulso para outras atividades? É algo a se pensar também no futuro. Eu digo aqui, falando alguns TCCs que orientei na graduação e no mestrado, as pessoas outro dia estavam pensando, será que não daria para o trabalho dos cordeiros no carnaval ser considerado trabalho avulso, né? Aqui na Bahia como um fenômeno muito regional, né? É algo a se pensar. Mas eu confesso a ti que, em síntese, eu estou no ar, eu estou com medo muito dessa... Parece que com o congestionamento das maratonas de lives, os sistemas têm caído aos poucos, mas a Vólia ainda não voltou. Mas eu quero dizer que eu aplaudo a medida provisória, sim, Jeff. Ela está tentando voltar, galera, mas vai voltar já já. A internet dela, entendeu? E Vólia não quer gastar, não quer aumentar. Ela não quer aumentar a velocidade da internet dela. E aí fica amarrada que só, ó, Vólia. Não, chefe, tem que dizer o seguinte, que eu e o senhor, como poetas, precisamos da musa. É só isso. Vamos lá. Vamos aproveitar para falar mal da Vólia. Cadê? Não botou a internet decente? Aí, ó. Atrapalhando a nossa live. Nunca falaremos mal da Vólia. Vólia para a ministra do Trabalho. Rafa, alguma... Vólia está no intervalo entre a jornada dela. Alguma coisa a acrescentar na 944? Vamos olhar os nossos ouvintes, viu? Vamos lá. Falando da 945 aqui, né, do portuário, só para a gente não confundir. É importante dizer que esse valor de indenização, ele não se cumula ali se ele estiver em gozo dos benefícios do regime geral da Previdência, como nós tínhamos até mesmo com aquelas questões de redução. Então, quem recebe benefício assistencial, portuário, avulso, em relação, e também que estiver em gozo de qualquer tipo de prestação de benefício do regime geral da Previdência Social, também não vai ter direito à indenização referida ali no artigo 3º. Então, acho que seriam esses comentários. Da mesma forma, achei que veio em tardia a MP 945, porque senti que os portuários e avulsos estavam ali meio abandonados em relação às questões, em especial pelas próprias notícias que nós ouvimos e estava circulando dos navios, enfim, de que estavam chegando com pessoas contaminadas, enfim, e que estavam expondo esses trabalhadores dentro da situação de risco. Então, louvável a adoção do governo. E aqui fazendo um cenário de paralelo geral, dentre as medidas provisórias que foram editadas aqui recentemente, nessas últimas 2 semanas que nós temos, desde a MP 927, acredito sim que o governo tem tido esforços bem positivos para tentar salvar a economia, para tentar proteger o emprego, com exceção ali que acredito que foi o erro maior dele, do artigo 18 da MP 927 quanto à qualificação. Nas demais, louvável a adoção, a medida, a solicitação de crédito, o PIS, transferência do PIS, PASEP para o saldo do FGTS. Eu acho que esse é o cenário que nós temos aqui hoje. Vólia, eu queria fazer uma defesa sua. Você saiu aí, Rodolfo ficou falando que você era pão dura, que não contratava uma internet decente. E o outro falando que você, Rafaela, dizendo que você saiu para almoçar. Olha, só eu me defendi aqui nessa live, viu? Olá, Vólia, veja os comentários para você ver se foi isso mesmo. Um beijo, a musa voltou. Na verdade, aqui está uma chuva danada, e aí caiu a internet toda da casa e eu estou usando agora a internet do celular, então vai ficar instável, né, por algum tempo, daqui a pouco volta. Se bobear, a internet do celular ainda é melhor do que a da casa, nesse momento. Mas veja, eu lhe defendi, você pode ver que os alunos aí são testemunhas, nossos ouvintes, que eu lhe defendi. Mas o Rodolfo Pamplona, bicho, é muito falso, viu? Tem que ter cuidado dele, viu? Tá certo, chefe. Você é o chefe. Eu fico na minha. Eu sou só o primeiro-ministro do chefe. Vamos embora. Sou grão-vizinho. Vamos comentar rapidinho aí. Eu vou só dar uma introdução à medida provisória 944. Essa medida provisória 944, ela institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
O objetivo é o quê? Que os empresários pudessem realizar operações de crédito, objetivando o pagamento da folha salarial dos seus empregados. Mas não é qualquer empresa, qualquer empregador. Tem que ser empresas cujo faturamento, cuja receita bruta anual seja maior do que R$360 mil e igual ou menor a R$10 milhões. E aí ele conseguiria o crédito para pagar a totalidade da folha de pagamento pelo prazo máximo de 2 meses. E não de qualquer trabalhador, apenas aquele trabalhador que ganhe no máximo 2 vezes o salário. Exclusivo para pagar os funcionários. E aí a lei, a medida provisória, colocou que se rescindir o contrato, que esses trabalhadores não poderão haver a rescisão sem justa causa do contrato desses trabalhadores até 60 dias após receber a última parcela do crédito contratado, sob pena de vencimento antecipado da dívida. Não cria nenhuma indenização adicional para o trabalhador, mas você conseguir um empréstimo, o crédito a pagar a folha de salários, não pode mandar embora logo. Se mandar embora, o que vai acontecer? A dívida fica totalmente vencida. Esses créditos, 15% recursos são dos bancos e 85% da União, através do BNDES. Prazo de pagamento do empréstimo, 36 meses, carência de 6 meses para iniciar o pagamento, juros de 3,75% ao ano. E aí, Vólia, medida provisória 944, é isso? É isso, e as dúvidas, não sei se está instável, se estiver instável, você passa a palavra para outra. Tá? As dúvidas que já surgiram dos empresários vamos dizer que eu tenha que demitir 2 ou 3 desses empregados. Vence para todos e a estabilidade de... Oi? Dá uma repetidazinha na 944 aqui, que parece que eu travei um pouquinho quando eu estava falando. Dá só uma palhinha aí sobre a 944. A 944 cria uma linha de crédito para tentar salvaguardar as empresas. E no âmbito trabalhista, ela traz a consequência de 60 dias de estabilidade após o pagamento da última parcela. E se demitir alguém ou se não cumprir aqueles critérios, há vencimento antecipado da dívida. E o questionamento que já me fizeram algumas empresas mas e se eu demitir? Eu peguei crédito para 100 empregados de até 2 salários mínimos, como manda a MP. Mas se eu demitir 5, antecipo o vencimento para todos e os 60 dias contados de quando? De quando eu pagar ou dessa data de vencimento? E me parece, não sei se os colegas concordam, e aí é debate, porque é interpretação mesmo, que a visão foi garantir o emprego até a quitação da dívida mais 60 dias. Enquanto não quitar, tem estabilidade. Então, essa é a interpretação que eu fiz. Vocês podem até divergir. Puxa, Vólia, mas a empresa está morrendo. Não, se fechar, extingue-se todas as estabilidades, porque extinção da emprego extingue da empresa, extingue emprego, extinguindo emprego, extingue estabilidade. Mas se ela se mantiver viva, a estabilidade vai ser postergada até 60 dias depois do último dia do pagamento. Tá? Não é do vencimento, é do pagamento. Ô, Vólia, o pessoal está aqui me criticando que eu brinquei com você. Gente, é brincadeira, a vida já está muito dura, está muito difícil. Eu quero continuar com o meu bom humor, Rodolfo também tem o bom humor, Vólia é maravilhosa, Vólia não é pão dura não, ele estava brincando com ela. Pelo amor de Deus, não leve a sério, não. Mais bom humor, mais sorriso, o mundo já está muito difícil. E o Vólia, eu não quis ofender não, ele estava brincando. Eu nem vi essas críticas, nem vi, quer dizer que te criticaram, Quando você caiu e disse, olha, porque ela é pão dura, ela não bota uma internet boa, entendeu? Aí foi isso, a pessoa, você está criticando, eu estou brincando, gente, saiba diferenciar a realidade da brincadeira, pelo amor de Deus, né, Rodolfo? Isso mesmo, chefe, eu digo, falei lá pro pessoal, inclusive,
eu e Renato, a gente se conhece há mais tempo do que a Rafa tem de idade, entende? Então a gente pode brincar à vontade. A Vólia a gente não diz há quanto tempo a gente conhece, porque musa sempre se aperfeiçoa, a gente que envelhece. Mas aí, nesse ponto, o que é interessante, complementando aí o raciocínio aí da Vólia? Na verdade, eu concordo, subscrevo integralmente. E a ideia, eu vou aqui quase fazendo uma propaganda aqui, meu chefe, da pós-graduação online, não somente Direito e Processo de Trabalho, que eu tenho esse time maravilhoso participando, né? Mas também da pós-graduação online em Direito Contratual. Por quê? Porque, na verdade, aqui é uma questão, e eu trago como um argumento convergente do que a Vólia trouxe, a ideia da boa-fé objetiva. Por quê? Porque, efetivamente, o custeio que vem com a MP 944, ele está relacionado, o custeio, a facilitação do crédito, ao pagamento da folha. Ao pagamento da folha. Ou seja, a construção olha, nós entendemos a situação. Eu costumo, estou ensinando em várias lives essa questão, quase numa sequência. Olha, a 927 tinha a finalidade especificamente de manutenção dos postos de trabalho com trabalho efetivamente. Teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, esse tipo de coisa. A 936 veio ainda com a perspectiva de manter o posto de trabalho, verificar em situações que gerariam uma diminuição do custo em função de uma redução, né, da jornada de trabalho e também da suspensão. E a 944 vai dizer, olha, como o que nós queremos é a manutenção dos postos de trabalho, a preservação do emprego e da renda, vou fazer uma linha de crédito facilitada em que 85% do risco fica com o governo, 15% com a entidade financeira, mas o seguinte, aqui é conversa na chincha, como a gente fala aqui na Bahia. Aqui é papo reto. Se você se vale desse tipo de benefício, você tem de garantir efetivamente que vai ter esse pagamento total. E por isso, um sistema que deixa amarrado na estabilidade do trabalhador, mas também na ideia. Vai descumprir, meu amigo? Você vai descumprir, vai antecipar o pagamento. Ou seja, fazendo assim os dois lados da moeda. Confesso a ti que, como alguém que tem uma perspectiva sempre protetiva, mas não descura os olhos para a ideia de análise econômica do direito, parece-nos que é uma boa linha a construção do 944. Certo? Chefe, isso. Eu digo com absoluta liberdade, eu estou aplaudindo. Lembrando que só para empresas que faturem mais de 360, receita bruta anual maior de 360 mil reais, igual ao menor de 10 milhões. O ministro Paulo Guedes tem prometido aí uma nova medida para ajudar as empresas que faturam acima de 10 milhões. Olha, só brincar novamente com o meu dom de profecia, pode, chefe? Pode. Então, exercitando o meu dom de profecia, eu digo, vai vir MP para as empresas que não se enquadram nessa ideia 944 e vai vir, aí eu tenho dúvida se por MP o projeto de lei, a desoneração da folha de pagamento, que é o que todo mundo na área trabalhista sempre quis, sempre propugnou, independente de viés ideológico, sempre foi E eu vou dizer, o direito do trabalho vai salvar esse país, meu amigo. O direito do trabalho vai salvar esse país. Que a gente construía da visão na sala de aula e que as pessoas não nos ouviam, estão começando a ser ouvidas no Congresso, está começando a ser ouvida no governo federal, e isso vai vir. Quando vier a desoneração da folha de pagamento, é a única medida que eu não quero que seja temporária. É a única que eu quero que se efetive com o tempo. Aí sim, nós vamos dar um passo largo, não somente para a preservação de postos de trabalho e de renda ao trabalhador, mas sim de fomento quando o inverno chegar, quando as coisas mudarem no país. Muito bem, garoto. Eu também sou a favor da desoneração. Se Deus quiser, ela vem aí através de um dia provisório. Amém. Já falando, Vólia, da medida provisória 936 e da decisão do Supremo. Daí eu vou lhe provocar, novamente peço desculpa, a Vólia não é pão dura, viu? Era brincadeira. Olha, Laura, relaxa, Laura, pelo amor de Deus. Olha, minha amiga, não vou falar não, porque senão é sacanagem, mas são dezenas de anos que a gente é parceiro. Essa mulher aí me ajudou a ser procurador do trabalho, ela nem me conhecia, ficou com 1 hora comigo ao telefone, me ajudando para a prova oral. Essa é Vólia Bonfim. Então, meu carinho, meu respeito, minha admiração por você. Amiga, veja, a Karine perguntou,
estamos tendo já demissões. O que aconselho? Ingressar com ações pelos sindicatos ou pelo Ministério Público do Trabalho com período de liminar? As demissões estão acontecendo. E aí? Em face da decisão do Supremo, né, em relação à medida provisória 936, o Supremo, o ministro relator, determinou que os acordos individuais têm que ser comunicados aos sindicatos no prazo de 10 dias. O que você acha disso tudo, Vânia? Bom, o que eu acho é que, inicialmente, estava determinado o plenário virtual para o dia 24/4, o que demonstrava que, se não alterasse esse cenário, ia ser unânime. Entretanto, anteciparam para o dia 17/4, demonstrando que já há divergência, 16, né, do 4, demonstrando que já há divergência a ponto de tirar do virtual para a sessão virtual. Aonde eu quero chegar com esses dados, né, com esses fatos que a gente observa do site do próprio Supremo Tribunal Federal? Que a divergência deve preponderar e deve haver uma modificação na decisão do ministro Lewandowski, que exigiu a chancela sindical, valendo seu silêncio como concordância, para a validade dos acordos individuais feitos com base na MP 936. Então, me parece, quer dizer, aqui estou eu, igual o Rodolfo, imaginando, prevendo, fazendo um prognóstico do futuro, que por uma maioria pequena, talvez um voto a mais, a gente tenha a validação da MP 936. Por isso, eu não aconselharia a dispensar agora os empregados, se, de fato, a gente tem esse cenário aparentemente positivo em relação à MP. Se der para segurar mais uma semana, vale a pena segurar esses empregos mais uma semana e confeccionando esses acordos individuais, cumprindo por enquanto que está lá. Notifica o sindicato, mas vamos ver futuramente, caso ele não concorde, etc., qual vai ser o efeito disso futuramente. O que é interessante é que a gente tem um novo artigo, se eu não me engano é o 477A ou B, que fala que as dispensas plurimas ou coletivas se equivalem à dispensa individual. É o 477B, não é isso? Salvo engano? Então, o que acontece? Só que o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais trabalhistas, eles não estão aceitando muito isso, alegam que tem uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, justamente sobre essa arguição, dizendo que a necessária participação dos sindicatos, a necessária negociação coletiva. Agora, hoje existe um artigo em vigor, não existe uma liminar em ADIM que permite ou que equivale a dispensa plurima ou coletiva a uma mera dispensa individual, não é isso? Isso, chefe, é o 477A. 477A, não é isso? Exatamente, que tem a previsão dessa equiparação, porque, na verdade, foi um dispositivo que foi inserido em função daquela decisão do TST, que, digamos assim, deu um puxão de orelha naquela hipótese lá da Embraer, dizendo, olha, vou admitir essa despedida aqui agora, mas todas as coletivas posteriores têm que ser prescindidas por negociação coletiva. E aí a gente praticamente não teve despedida coletiva depois disso. E aí, em função disso, veio a previsão, né, do 477A para tentar equiparar dentro dessa ideia que é brasileira, vamos dizer assim, e talvez de influência norte-americana, mas lá a relação contratual é muito mais forte que aqui, de exercício de direito potestativo para despedida, né? Eu sempre, se me permita fazer aquele comentário crítico meu que você conhece há muito tempo, o direito do trabalho sempre precisa ser reinventado. Por quê? Porque ele precisa compreender da sua necessidade umbilical, isso é visceral, de proteger. Mas ele precisa saber o que é para ser protegido. Nós devíamos ter um sistema que efetivamente protegesse, que fosse barato contratar, que fosse barato manter e fosse muito caro despedir. Por quê? Porque a lógica é de garantir o posto de trabalho, de garantir o emprego, garantir a renda, garantir o sustento do trabalhador. E essa é a perspectiva, para mim, mais interessante. Mas, voltando à vaca fria, é o 477A e hoje está tudo igual, seja individual, coletivo, plurima ou o que quer que seja. Ô, Vânia, deixa eu te provocar mais um pouquinho. O governo, me parece, eu estou falando isso de acordo com o que eu estou lendo no noticiário, parece que o governo tem esperança
que o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, modifique ou torne sem efeito a liminar concedida pelo ministro relator. E aí parece que os embargos de ouvido, né, ajudaram o governo a pensar dessa maneira. Sabe o que é embargo de ouvido, né, Rodolfo? Todo juiz sabe embargos auriculares. Auriculares. O que você acha? Você acha que o Supremo vai rever essa decisão? Acho que vai rever por uma minoria simples, mas acho que vai rever. Pode até ter uma modulação pequena da medida provisória, mas eu acho que vai rever, e a gente já usou esses argumentos em lives anteriores, porque deve agora ser ponderado essa colisão entre princípios. Isso é, de um lado, a gente tem o princípio da proteção ao trabalhador, do qual é subespécie a irredutibilidade de salário, do outro lado a gente tem o princípio da solidariedade social, o princípio da primazia da função social da empresa, do pleno emprego, da obrigação do Estado em gerir essa economia do país para não deixar o país cair numa recessão. Então, a gente tem, de um lado, vários princípios em prol da medida provisória e, de outro lado, princípios em prol do trabalhador. Ambos estão dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Todos fazem parte dos direitos humanos, porque você permitir o que se imagina até 40 milhões de desempregados no Brasil, se é que esse prognóstico é verdadeiro, feito pela XP, a gente vai ter futuramente fome, desnutrição, violência, trabalhos informais, a gente vai ter uma pobreza extrema, e isso viola direitos humanos. Então, nessa ponderação, é melhor analisar de acordo com o que se está vivenciando, uma calamidade pública provisória em que o governo, para salvaguardar a saúde das pessoas, recomenda o isolamento social e a consequência disso é a recessão econômica. Então, entendo que, ponderando esses dois, provisoriamente, o princípio da preservação do emprego, da renda, do desemprego, prevaleça temporariamente sobre o princípio da irredutibilidade de salário. Então, seria mais ou menos isso, e eu acho que essa vai ser mais ou menos a pegada da maioria, não unânime, do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, gente, que essas medidas provisórias, 946, 945, 944, 936, 927, podem sofrer alterações lá no Congresso, né? Então, por exemplo, a 946, que fala que o trabalhador só pode sacar R$ 1.045, pode ser que sofra um acréscimo, né, no Congresso. Então, vamos aí ter muitos e muitos e muitos capítulos pela frente e muitas lives pela frente. Gente, já terminando, porque todo mundo quer almoçar, era muito legal que vocês passassem o Instagram de vocês, que a galera quer seguir vocês. O meu, já vou adiantando, é Professor Renato Saraiva. Vai lá no Instagram, me siga lá, porque eu estou perto de chegar a 200k. E quando eu chegar a 200k, eu vou dar algum curso, alguma coisa para a galera aí. Vocês querem? Vamos lá, me ajuda a chegar a 200k, eu vou fazer sorteio para vocês aí. O meu é Professor Renato Saraiva. Olha, Rodolfo e Rafaela, vamos nos despedindo aí, já passando... Vamos despedir, então, pessoal. Pessoal, por favor, siga aí Vólia Bonfim, siga aí Rafaela Sionecki, siga aí Professor Renato Saraiva e siga esse modesto grão-vizinho aqui do comandante do rei Renato Saraiva, especificamente no @rpamplonafilho. Rodolfo Pamplona Filho é meu Instagram pessoal. Siga também meus dois canais no YouTube, né? Canal Pamplona e canal Papinha do Pamplona. Essa live vou baixar também. Veja no YouTube do SES também, que tem um material maravilhoso. Inscrever no canal do YouTube do SES. Em especial, siga o chefe aí. Por quê? Porque quando ele chegar a 200 mil, eu vou convencer ele a associar uma bolsa aí integral aí para um dos cursos de pós. Gente, siga o chefe. Já tá, eu quero que vocês tenham a oportunidade de ser meus alunos. Já tá prometido. Vai, Vólia. Queria agradecer a todos, né, por estarem assistindo, pedir desculpas pela queda da internet, já voltou, ainda bem.
e encontrar vocês de novo aqui em outras lives, porque outras medidas provisórias virão, provavelmente outra decisão do Supremo virá, e aí a gente vai comentar de novo. Não se esqueçam dos cursos temáticos, dos cursos preparatórios, curso para a OAB, pós-graduação. O SES tem de tudo, e não é só área trabalhista, não, mas eu puxo a sardinha para a nossa área, que é a melhor. Então, muito obrigada. Lembrando que Rafaela... Só fazer agora... uma parte para Volha. Dizer, Volha, como diria o grande filósofo Garfield, é difícil ser modesto quando se é o melhor, e o César é o melhor. Obrigado. E lembrando que Rafaela, né, é nossa professora junto com Renzetti, lá da OAB, tanto de primeira fase como segunda fase, e é uma advogada aí de sucesso, está fazendo muito sucesso com a parte de compliance, de consultoria. Rafa, prazer, fico feliz de você fazer parte da nossa equipe. Temos muita coisa juntos pela frente. A honra é toda minha. Obrigada por mais uma live. Eu já até perdi as contas se é a quarta, se é a terceira live que nós estamos aqui nesse time. É uma honra imensa estar com vocês. Renato, Volha, Pamplona também. A gente já participa de alguns projetos ali, alguns grupos indiretos via WhatsApp, mas é uma honra tê-lo aqui e contar justamente com a participação de vocês como colegas, como parceiros de trabalho. E nesse momento tão especial em que a gente pode contribuir com um pouquinho, com a nossa opinião, com a nossa sensibilidade, nesse momento que nós estamos vivendo. É evidente que nós quatro aqui estamos reunindo os esforços para estar ao vivo a todo momento, a cada medida provisória, para que a gente consiga realmente passar para vocês o nosso entendimento e também esclarecer todas essas dúvidas diante de todo esse cenário, pelo menos para dar um caminho, para dar um rumo diante de tantas incertezas, tantas inquietações que todos nós estamos atravessando. Aproveito também para puxar a sardinha não para o trabalhista, mas também justamente que agora eu, juntamente com o Renzetti e também com o Renato Saraiva, não se exima dessa sua obrigação que está conosco na OAB aqui, tanto de primeira quanto de segunda fase. E para quem estava perguntando ali sobre cursos, sobre as questões, dá uma acessadinha ali no site do SESC, a gente está com a promoção da Páscoa Solidária, da promoção dos descontos, enfim, e também da reversão do percentual ali para as vítimas decorrentes da pandemia. Mais uma vez, parabenizo e vou parabenizar quantas vezes forem necessários o SES pela atitude. É uma honra fazer parte desse time que conta não só com excelentes profissionais, mas também que luta por uma causa social e que tem o seu dever de responsabilidade. Parabéns, Renato. Muito obrigado, Rafa. E estamos pretendendo, vamos fazer em breve um curso de atualização para os advogados da área, não advogados, juízes, procuradores, em breve, novidades aí, falando de um curso tratando de toda... E do e-book. E agora, nós vamos liberar no final da tarde o e-book que Volha preparou sobre a medida provisória número 936. A autoria total dela, eu só coloco as frescurinhas, e agora a autoria, a ideia, a cabeça toda dela. E em breve vamos lançar um curso aí bem baratinho para atualizar todos vocês sobre essas grandes mudanças, tá certo? Fiquem com Deus, um bom almoço e vamos juntos. Tchau, galera!